Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a ONU informou que o preço dos alimentos atingiu o maior nível dos últimos 40 anos, com alta média de 33% em todos os países. E no Brasil, o arroz se destacou com alta de quase 40%. No prato dos brasileiros, eles são essenciais. Arroz e feijão. É o que tem mais barato, arroz e feijão? Não exatamente, seu Paulo. Os grãos estão pesando no valor da cesta básica, que em agosto subiu em 13 das 17 capitais analisadas pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Em Campo Grande, a alta foi de 3,48%, seguida por Belo Horizonte e Brasília. Em Porto Alegre, a elevação foi menor, de 1,18%. Ainda assim, é lá que está a cesta básica mais cara do país. Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados, em julho de 2021, o preço do arroz acumulou alta de 39,8% em 12 meses. O percentual é quase 8 vezes maior do que o reajuste do salário mínimo. Quem pega um pouco de dinheiro vai para consumir coisas básicas da alimentação também. Então, arroz, feijão, proteína animal se acelerou, porque uma fatia de pessoas que não tinha acesso a essa alimentação passou a consumir. O desenvolvimento das 2 primeiras safras do feijão já foi prejudicado pela falta de chuvas. Alguns agricultores até desistiram do plantio da terceira entre os meses de maio e julho, pela falta de água nos reservatórios. A colheita de agosto e setembro ainda vai abastecer os supermercados. Mas depois disso, os impactos da seca deverão chegar às prateleiras. O plantio ele representa mais de 40% dos custos para o agronegócio. Então, eles já estão cortando a terceira safra, eles acreditam que não vai ter como aguar, né, ali para a questão do plantio do feijão. Então, vai ter um corte de produção e a gente infelizmente, vai sofrer uma aceleração forte dos preços. E isso vai acontecer dentro de 2 a 4 meses. Arroz e feijão. A cada dia fica mais difícil levar esses 2 itens para casa. Isso sem falar na mistura. Com o preço da carne vermelha lá nas alturas, a alternativa para muita gente foi consumir mais frango. Mas acredite, o grande vilão da inflação foi ele. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, no último ano o frango subiu mais de 40% em São Paulo. Superou o aumento da carne bovina. No sul, a alta não atingiu esse patamar, mas é de lá que vem a explicação. O aumento do frango ele é estritamente baseado no aumento do custo de produção, que é o preço do milho subindo em torno de 100%, né, nos últimos 12 meses. O preço da soja também oscilou em algumas situações entre 40%, 50% e 60%, e outros custos como energia elétrica, combustíveis, que impactam em custo de produção. Mas mesmo com esse aumento, para a dona Marinês, o frango ainda é a melhor opção. Eu comprei asa. Fazer o quê? Quando a dona de casa começou a substituir a mistura no prato, o frango era mesmo uma boa alternativa. É que a carne bovina sofreu aumento lá no início da pandemia. O dólar subiu um monte no país, também por questão Covid, instabilidade política, e aumentou as exportações da carne vermelha. Então a carne vermelha se tornou cara no país e parte das pessoas que consumiam carne vermelha passaram a consumir frango. Mesmo com os preços altos, a Eliane ainda consegue colocar as 2 misturas à mesa. Por enquanto, né, tá dando para levar, né? Bora ver aqui mais pra frente. Como é que vai ficar? Vai ficar tudo mais caro. Com a maior seca dos últimos 91 anos, vem mais aumentos por aí. Vai se refletir numa falta de água, tanto para o processo produtivo. Ele resiste mais porque ele utiliza e reutiliza, mas para o abastecimento dos animais, né, para a hidratação dos animais, aí nós vamos ter que readequar a produção e acontece o fenômeno de falta de oferta, né, a oferta e procura diminui e novamente teremos uma reposição de preços. Podemos prever um aumento da cesta básica já para quando? Vai ser uma sequência de aumentos, né? Em todas as pesquisas mensais a gente vai ver essa sequência de aumento provavelmente aparecendo, né?
é uma situação que não tem como, né? A água, sei que parece algo óbvio isso, mas é uma coisa muito básica para tudo que a gente tem na sociedade. Triste, especialmente para as pessoas da base da pirâmide social, mas é uma coisa que, infelizmente, a gente vai ver isso muito forte acontecendo ainda nos alimentos. E com preços tão elevados, já faz tempo que os brasileiros tornaram o prato mais simples. E a trégua agora poderá ser ainda maior. E aí, o que vai acontecer com o seu prato? Vai diminuindo cada vez mais, né? Faz uma farofa aqui de ovo, acabou. Segundo um alerta divulgado pela ONU nesta quinta-feira, o mundo corre um sério risco de não cumprir a meta da redução de emissões de gases que contribui para o aquecimento global. O secretário-geral da entidade foi bem claro. Este ano é crítico para uma ação climática. Segundo um alerta divulgado pela ONU nesta quinta-feira, o mundo corre um sério risco de não cumprir a meta da redução de emissões de gases que contribui para o aquecimento global. O secretário-geral da entidade foi bem claro. Este ano é crítico para uma ação climática. O estudo aponta que a retração econômica imposta pela pandemia causou apenas uma redução temporária das emissões e não foi capaz de reverter os níveis crescentes na atmosfera dos gases que intensificam o efeito estufa. Nesse ritmo de emissões, não será possível atingir as metas do Acordo de Paris e evitar o aumento da temperatura do planeta em 1,5 graus. Existe 40% de chances desse aumento já ocorrer nos próximos 5 anos. As consequências são fenômenos climáticos extremos que provocam mortes, perdas econômicas e também de ecossistemas em todos os continentes. O secretário da ONU, Antônio Guterres, disse que é preciso zerar as emissões até 2050 e cortar em pelo menos 45% até 2030. Ele convocou todos os países a assumir esse compromisso na COP26, a reunião do clima da ONU que começa no início de novembro na Escócia. E mudando de assunto, olha só, o presidente da Rússia está cumprindo isolamento porque teve contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que dezenas de pessoas ao seu redor testaram positivo para a Covid-19. O suposto surto obrigou o líder a cancelar compromissos e cumprir medidas de auto-isolamento desde o início da semana. Com a chegada das eleições, o líder russo pediu aos seus concidadãos que mostrem patriotismo. A votação está marcada pela ausência dos principais adversários do governo, após uma repressão histórica que prendeu ou exilou diversos opositores. As eleições parlamentares da Rússia vão ocorrer entre os dias 17 e 19 de setembro. E 4 turistas espaciais estão em uma viagem em gravidade zero pela órbita da Terra numa nave da SpaceX. A decolagem foi ontem à noite. Um feito histórico. 4 turistas espaciais vão passar 3 dias em órbita ao redor da Terra sem nenhum astronauta profissional a bordo. A primeira tripulação apenas de civis da SpaceX já chegou ao espaço. O foguete Falcon 9, levando a equipe, decolou às 21 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília da lendária plataforma de lançamento 39A do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Do mesmo local, decolou a missão Apollo 11 com destino à Lua. Minutos depois, a cápsula Dragon, contendo os passageiros, se desacoplou do corpo do foguete para iniciar o passeio em órbita. Os 4 americanos a bordo viajarão para mais longe que a Estação Espacial Internacional, a uma órbita a 575 quilômetros da Terra. A cada dia, o grupo completará 15 voltas ao redor do planeta. A missão foi fretada pelo bilionário Gerd Isaacman, de 38 anos, diretor de uma empresa de serviços financeiros e piloto experiente. O preço pago à SpaceX não foi revelado, mas as especulações mencionam dezenas de milhões de dólares. Ele é o comandante a bordo e ofereceu as outras 3 vagas a desconhecidos. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 5 da tarde com outras informações. E se quiser rever nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.